TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, quarta-feira, a gente chega com muita informação para você. É verdade. Quarto, né? É Olá, isso mesmo. Olá, você me olhou Jorge. assim, tipo... Tava esperando para falar com você. Olá, Jorge. Olá, para você que está em casa, seja muito bem-vindo. Temos muita informação no jornal de hoje para você. Então, fique ligadinho, você que está em casa, na rua, indo para o trabalho. Agora, ó, 7h38, já tem gente, né? O centro da cidade já está super movimentado. Lembrando que você pode participar do nosso jornal, mas como, Jorge? Entra lá no nosso e-mail, né? Manda o seu e-mail pra gente, tvccorreidamanha@gmail.com, ou o nosso WhatsApp, que é o mais rápido, né? 24 99839 8384, esse é facinho. Manda sua mensagem pra gente, ainda tem Facebook, Instagram, YouTube, tem novo YouTube, né? Para você acompanhar a gente aí ao vivo. Rapidinho você manda sua mensagem lá também, a gente continua aqui tentando, né, cobrar do poder público todas as coisas aí que vocês precisam, porque tem muita coisa, principalmente aqui em Petrópolis. Então mande sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que estão aí na sua tela. E Jorge, hoje em Petrópolis o dia amanheceu com o céu nublado, bastante carregado, né? Olha aí, essas são imagens feitas hoje bem cedinho aqui do centro de Petrópolis, da nossa sede que fica no coração da cidade imperial. E o tempo estava assim hoje de manhã. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Espiral azul misteriosa é captada por telescópio no céu do Havaí. Técnicas para preparar múmias no Egito eram mais complexas e globalizadas do que se pensa. Procon Estadual multa TIM em mais de 4 milhões de reais por telemarketing ativo abusivo. Enel inaugura a obra de expansão de fábrica de painéis solares. Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel. Petropolitanos pedem pela renovação da frota de ônibus da cidade. E mais, IPTU 2023, cota única até o dia 28 de fevereiro em Teresópolis, garante desconto de 10%. Agora no Correio da Manhã na TV. Começamos com os destaques do nosso jornal. Vamos direto para a linha vermelha da primeira página. Delegado lava-jatista ameaça políticos em discurso. Deputado petista protesta. Esse é um dos destaques da coluna Magna Vita na página 3. Carretas vão invadir a Barra da Tijuca. Depois de 2 recusas, complexo de logística é liberado no coração do bairro Nobre. É um destaque da página 8. Chuvas, Rio fica em estágio de alerta. Esse é um dos destaques da nossa página 6. Cartórios diminuem burocracia de viagens, 4 e 5 nas nossas páginas. É claro, tem a página 7 de esporte aí, estampando a nossa página, né? A principal foto, vexame internacional do Mengão. Mas eu vou falar mais sobre isso lá no segundo bloco. Temos também terremoto na Ásia pode afetar 23 milhões. Esse é um dos destaques da nossa página 7 no Internacional. Pois é, na página 6, em economia, Banco Central liga o alerta para a inflação e os juros. Copom sinaliza que pode aumentar a taxa de juros
que é a Selic, a taxa básica, né, de juros da economia. Vamos ficar de olho. Ainda em economia, Petrobras reajusta preço do diesel, que deve cair nos postos. O valor ficará em torno de R$ 3,69 o litro. E a gente espera aí, né, porque toda vez que o diesel aumenta, tudo aumenta em cadeia, né? Porque o diesel é o combustível dos caminhões, né, que trazem, que levam, né, os nossos produtos, né, Vamos de ver consumo. Se caindo, Vamos cai ver agora também. se caindo nos postos o diesel também cai, os produtos lá na ponta final e no nosso bolso. Na prateleira do supermercado, Exatamente. né? Vamos conferir isso também. E olha, ameaça juízes em alta no Brasil, página 4. É um destaque em política. E ainda tem ali comissões mistas retornam às MPs. Página 4 também. Tem alguns destaques de política grandes aqui para a gente olhar. Vamos à página 2? Página 2, nossa página de opinião, temos o primeiro editorial, a questão dos juros na economia de um país. E o segundo editorial, dinheiro não pode superar a tradição, falando aí de Copa do Mundo. E esses dois editoriais você acompanha na íntegra acessando o nosso site. Olha, a coluna Magna Vita, página 3, ainda traz destaques da LIDE, né, em Portugal, LIDE Lisboa, que acontece lá no país português, com várias figuras públicas e representantes do poder público. Então você confere na nossa página algumas fotos aqui, tem vários destaques, uma ali com o governador Cláudio Castro, que conversa com o Dr. Jorge Rebelo de Almeida, proprietário da rede Vila Galé, que possui 31 hotéis em Portugal e 10 no Brasil. Então ali o governador incentivou o empresário a estudar opções de novos hotéis, edifícios históricos do interior do Rio. A rede possui um hotel na Lapa, construído em um edifício histórico, e um resort em Angra dos Reis. Então está aqui adiantando algum investimento em hotéis, né, na rede hoteleira do interior do estado do Rio, governador. E é claro, tem o nosso principal destaque lá no Pinga Fogo, não é isso? Exatamente. PF versus políticos. O recado do delegado Leandro Almada, no seu discurso de posse, mereceu comentários do deputado federal Quaquá nas redes sociais. O ex-presidente do PT e líder da bancada fluminense foi cirúrgico ao afirmar: eu achava que esse discurso lava-jatista teria sido abominado no PT. Pensei que o Rio, a prioridade era combater a milícia e o tráfico. Eu avisei. Começou muito mal esse delegado lava-jatista. Não aprendemos mesmo quem são os nossos adversários no Estado brasileiro. E aqui segue o relato do Quaquá, agente público, uso da PF, enfim, ele continua suas críticas aqui em redes sociais. Vamos à nossa página 4, nossa página de política. O destaque é: comissões mistas voltam com medidas provisórias. A análise será retomada após 2 anos devido à pandemia da Covid-19. Então, suspensa em março de 2022 por meio de ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado devido à pandemia, a análise das medidas provisórias, as conhecidas MPs, retorna às comissões mistas formadas por deputados federais e senadores. Então, é o que ficou definido em novo ato conjunto das mesas das 2 casas legislativas. No nacional, juízes ameaçados no país. Brasil fica em segundo em ranking de ameaças, diz pesquisa. Esse é o destaque do nacional. E lá no estado do Rio, diz ali, menos burocracia para viajar no Rio. Cartórios do Rio de Janeiro passam a emitir autorizações online para viagens de menores. Ainda tem ali Caxias presta apoio psicológico a vítimas. E embaixo, em busca do selo da ANAC, aeroporto de Maricá busca selo de sustentabilidade. Claro, combate ao tráfico de drogas também é um dos destaques da nossa página do Estado. Na nossa página 6, na página do Rio de Janeiro, o destaque: Folia com Sangue Solidário. Hemorrio lança campanha de doações visando estoque no carnaval. E realmente, né? Todo mundo está na folia, o número de doações cai e o número de pessoas precisando transfusões aí aumenta, porque aumenta o número de acidentes, né? Então, é uma conta que não fecha.
Então, geralmente, os bancos de sangue, eles já prevendo isso, né? Eles se antecipam. Então, fica aí, você que é doador, aproveita antes da folia, vá fazer a sua doação, porque você vai estar colaborando. Exatamente. Nessa página ainda traz ali, ó, Rio em estágio de atenção pelas chuvas, mas a gente fala disso aqui mais daqui a pouquinho. Fala que dá uma atualização sobre o naufrágio na Bahia, mobiliza bombeiros e traz mais uma atualização sobre a tragédia do domingo. E vamos à economia, página 6 ainda, falando sobre a inflação com alerta ligado. O cupom não descarta aumentar juros para travar alta do IPCA. Importante. E aí a gente sabe, né? Alta do IPCA, taxa de juros lá em cima, inflação desregula o mercado, enfim. Tá aí o embate entre Banco Central e governo. Banco Central, que é uma instituição governamental, mas completamente independente de atuações políticas. Então a gente tem que esperar tudo o que vai acontecer agora com a economia do país, que ainda segue com muitas incertezas. E Haddad, a alta foi mais amigável, diz ele aqui, entre aspas, sobre alta aí da inflação, entre outras coisas, ele falando sobre aumento de impostos, enfim. Tem muita coisa ainda para a gente digerir sobre o assunto economia no país. Eu queria dar um outro destaque na nossa página 7, nossa página internacional, que fala sobre a tragédia, né? Tragédia afeta 23 milhões. Geralmente a gente não lê muito a página internacional, né? Mas esse caso aqui foi muito grave, foi muito sério, né? As imagens que nós vimos são, assim, de assustar, né? Então, estimativa da OMS, Turquia e Síria acumulam 6.200 mortos, né? Isso, em média, a gente sabe que esse número pode aumentar, né? Por conta desse terremoto que ocorreu aí na área. Então, foi uma tragédia realmente muito séria, né? A previsão dos especialistas é que ocorram terremotos secundários ainda, né? Pode ocorrer, não significa que vai ocorrer. Mas imagina, o país já está todo devastado, todo arrasado e ainda pode piorar, é bem tenso. E na nossa página 8 especial, gente, galpões poderão agravar trânsito na Barra da Tijuca. É uma das matérias que traz o nosso jornal completa e, claro, totalmente dedicada na página 8. A Prefeitura do Rio libera instalação, mesmo após 2 pareceres serem contrários. E aqui traz uma foto, né, bem grande, panorâmica ali, sobre esse complexo que vai ser montado, né, esse empreendimento, que poderá afetar a fauna e a flora ameaçados em extinção no local. É enorme o complexo. Com qualquer construção dessa magnitude, com certeza vai impactar na água, vai impactar no trânsito, na mobilidade, vai impactar em tudo. Para a gente terminar, Jorge, eu queria dar um destaque também nessa página. Olha só, gente, o Ministério Público Federal questiona o Rio por concreto na praia. Vista de obra realizada na praia da Barra da Tijuca, tem uma foto aqui na nossa página 8, na nossa página especial. E você pode conferir na íntegra acessando o nosso site, porque a Prefeitura do Rio aí foi questionada pelo MPF. Exatamente. Vocês conferem tudo isso lá no nosso site, correidamanha.com.br. Você entra lá na nossa versão digital e confere todas as matérias ou indo até a banca de jornal. Aqui em Petrópolis você pode comprar o Correio Petropolitano, que traz todos os destaques nacionais também e ainda essas matérias especiais que a gente falou. E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que a Secretaria de Trabalho e Renda divulga mais de 5.000 oportunidades de emprego no estado do Rio. E você vai ver também que cartórios brasileiros batem recorde de mudança de nome e gênero em 2022. Tem o Giro do Esporte também, não sai daí, aguarda a gente volta já já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco.
tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E olhem só, gente, a gente começa esse bloco falando que um telescópio de uma empresa japonesa capturou dias atrás imagens misteriosas no céu do Havaí, avistada a olho nu. A imagem parecia se tratar de uma luz azul em formato de espiral. A espiral azul não era a abertura de um portal no céu, nem tampouco a chegada de naves extraterrestres na Terra. De acordo com os cientistas, a história é muito menos empolgante do que a abertura de uma porta para outra dimensão. Em nota divulgada pelas redes sociais, os funcionários do telescópio Subaru do Observatório Astronômico Nacional do Japão informaram que a espiral parece estar relacionada ao lançamento de uma nave espacial Falcon 9, que levava um novo satélite pela empresa de exploração espacial SpaceX, comandada por Elon Musk. Esta também não é a primeira vez que uma espiral celeste brilhante semelhante foi detectada após o lançamento de um veículo da SpaceX. Na Nova Zelândia e em outras regiões do Oceano Pacífico, essas espirais também já foram relatadas depois das atividades da Falcon 9. E olha só, gente, 2 novos estudos sobre as práticas de mumificação no Egito indicam que as técnicas de preservação de corpos usadas na região eram ainda mais complexas do que se imaginava. As novas análises mostram que os procedimentos dependiam de uma rede globalizada de aquisição de matérias-primas e de receitas cuidadosamente preparadas com propriedades antibacterianas e antifúngicas. O primeiro trabalho, que acaba de ser publicado na revista especializada Nature, é uma colaboração entre cientistas europeus e egípcios. A instalação foi descoberta em 2016 na localidade de Saqqara, a 30 quilômetros da capital egípcia. O primeiro autor da pesquisa, Maxime Rager, da Universidade Ludwig Maximilian de Munique, na Alemanha, contou que dentro da instalação, que tinha salas acima do solo e também subterrâneas, a equipe encontrou jarros e tigelas, vários dos quais com inscrições usando palavras já citadas anteriormente nos poucos textos egípcios sobre o processo de mumificação. A análise química revelou um cenário mais complexo do que se tinha notícias. Análises mais precisas encontraram misturas de alguma gordura de origem animal com resinas e óleos de árvores da bacia do Mediterrâneo, como ciprestes, cedros do Líbano e juníperos. A equipe constatou ainda o uso de cera de abelha e de betume. Vários desses produtos tinham propriedades que reduziam a ação de fungos e bactérias, e outros selavam os poros da pele e reduziam a umidade. Ciprestes, pistaches e juníperos não ocorrem naturalmente no Egito e provavelmente eram trazidos de regiões como os atuais Líbano e Síria. Mas o que surpreendeu os pesquisadores foi a presença de produtos derivados de plantas como o eleme e o damar, que só existem em florestas tropicais, provavelmente do Sudeste Asiático, trazidas pelo comércio marítimo com a Índia. E olhem só, gente, o Procon do Rio de Janeiro aplicou uma multa de mais de 4 milhões de reais à empresa de telefonia TIM por telemarketing ativo abusivo. A empresa descumpriu o Código de Defesa do Consumidor e a lei estadual ao promover ligações de telemarketing ativo fora dos horários permitidos e mesmo após o consumidor cadastrar o número telefônico na lista de privacidade. Em julho de 2022, o Procon RJ instaurou um ato sancionatório em face da empresa TIM, determinando cautelarmente a abstenção de ofertas de produtos e serviços por telemarketing ativo para os consumidores que aderiram ao cadastro de privacidade e nos dias e horários proibidos pela Lei Estadual número 4.896/06, ou ainda que solicitaram o bloqueio dessas ligações no site nãomeperturbe.com.br.
Porém, a empresa não apresentou defesa às infrações apontadas e não cumpriu as exigências da medida cautelar. Para coibir essa prática abusiva e garantir o cumprimento das leis, o PROCON-RJ ingressou com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e multou a empresa em mais de 4 milhões de reais. E olhem só, os cartórios de registro civil em todo o país bateram recorde em 2022 no número de pessoas que mudaram o nome e de gênero. Foram 70% a mais em relação a 2021, de acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, conhecida como ARPEM Brasil. Os cartórios de registro civil do Brasil realizaram no ano passado 3.165 mudanças de nome e gênero, contra 1.863 alterações no ano anterior. Um aumento de 180% em relação a 2018, quando o Supremo Tribunal Federal autorizou o procedimento sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo ou de ação judicial. Desde então, os registros são feitos diretamente nos cartórios. Para a presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, Keila Simpson, o aumento dos números reflete em uma demanda reprimida, que tem sido atendida por meio da divulgação da decisão do STF e pela realização de mutirões nos estados. De acordo com a presidente da ANTRA, apesar do avanço, algumas questões ainda precisam ser melhoradas para ampliar o acesso a essa política pública, como a gratuidade para a solicitação dos novos documentos. Segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, o direito à mudança de nome e gênero nos cartórios do país representa uma conquista da sociedade brasileira e confere cidadania à população trans do país. A cartilha com o passo a passo para o processo de como começar a mudança de nome pode ser acessada na página oficial da ANTRA, antrabrasil.org. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. E a empresa italiana Enel inaugurou oficialmente nesta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, o canteiro de obras para expandir sua fábrica, olha que bacana, de painéis solares em Catânia, na Sicília, com investimento estimado de 600 milhões de euros. A unidade terá sua capacidade produtiva ampliada dos atuais 200 megawatts por ano para cerca de 30 gigawatts, tornando-se a maior planta de painéis fotovoltaicos da Europa. A conclusão da obra está prevista para 2024, fortalecendo a Enel para competir com a China nesse mercado. De acordo com Francesco Starassi, CEO da empresa italiana, não é fácil competir com os chineses nos painéis solares, mas agora já vislumbramos a possibilidade de podermos participar da disputa. O projeto foi batizado como Tango e está entre as 7 iniciativas selecionadas pela Comissão Europeia para obter financiamentos de um fundo voltado para grandes ações inovadoras. Ao todo, a 3Sun Gigafactory vai receber um repasse de 118 milhões de euros da União Europeia. E olha só, gente, vamos continuar falando aqui um pouco sobre economia. A gente falou lá no primeiro bloco, mas agora a gente traz mais sobre. O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras de combustíveis terá queda de 40 centavos a partir de hoje. O anúncio foi feito ontem no Rio de Janeiro. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. Com a variação de preço, o valor do litro do diesel comprado pelas distribuidoras, chamado de diesel A, vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10, segundo a Petrobras, uma redução de 40 centavos. O diesel comprado por motoristas nos postos de combustíveis é resultado de uma mistura de 90% desse diesel A, vendido pela Petrobras, com 10% de biodiesel. A empresa estima que a parcela do preço cobrado por ela no valor final pago pelos motoristas vai passar a ser de R$ 3,69 por litro. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%.
Vamos ver se vai chegar realmente no isso nosso aí. bolso, né? A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda está com oferta de mais de 5 mil vagas de emprego em todo o estado do Rio. As oportunidades captadas pelo Cine e pelo aplicativo Mais Trabalho RJ são para diversos setores, como de alimentação, bares e restaurantes, administrativo, comércio, serviços gerais e construção civil. Nesta semana, há 740 oportunidades através do Cine para a região metropolitana. Entre elas, 301 são especialmente para pessoas com deficiência. Para este público, destacam-se 50 oportunidades para repositor de mercadorias no bairro do Catete, com salários que podem chegar a R$ 1.300. Há ainda 50 chances para operador de supermercado no Meier, Penha e Madureira, com salários que podem chegar a R$ 2.600. As 124 oportunidades da região serrana são na cidade de Teresópolis. Entre elas, destacam-se 9 para auxiliar de laboratório de análises clínicas, 10 para auxiliar de linha de produção e outras 10 para serralheiro de metal. Todas as oportunidades e informações estão disponíveis no site trabalhador.rj.gov.br. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Perfeito, oportunidade de emprego sempre é bom. Só que agora a gente vai falar de coisa chata, né? Infelizmente a gente vai falar de chuva, porque ontem a chuva alagou o Rio de Janeiro, gente, a capital, que entrou em alerta e acionou mais de 100 sirenes. A cidade do Rio de Janeiro entrou em estágio de alerta às 20 horas de ontem, né? Esse é o quarto de 5 níveis de risco para acidentes no monitoramento do Centro de Operações da Prefeitura. Das 162 sirenes em comunidades que a Defesa Civil possui, pelo menos 113 já tinham sido acionadas às 20h40. O Corpo de Bombeiros já atendeu 170 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado, apenas na tarde e noite de terça-feira. Já para você ver como é que a chuva da tarde de ontem pegou todo mundo aí com surpresa, né? Essas imagens são impressionantes, né? O ônibus passando, a pessoa segurando ali, olha a água. Realmente tinha ali uma comporta, mas no bar, mas essa comporta não segurou. Olha só, essas imagens são impressionantes. E olha só, gente, esses trabalhos, né, que o Jorge falou, incluem cortes de árvores, alagamentos, inundações, salvamento de pessoas, né? Porque havia carros ilhados em diversos bairros da capital fluminense. Você viu aí nas imagens, né? Um horror. E o prefeito do Rio, Eduardo Paes, também pediu para que as pessoas não se desloquem sem necessidade. Ele pediu isso ontem, né? E ele falou, a tendência é diminuir na madrugada para hoje, né, ter um dia, vamos ver, né, complicado de novo, né? Ver aí o que ficou depois que a água baixou, o resquício, né? A gente, aqui em Petrópolis, a gente sabe muito bem. Exatamente. E lembrando daquele alerta, né, que vai até hoje, às 23h59. Nós demos ele aqui na segunda-feira. O alerta vai até hoje, 23h59. E constante, né? Exatamente. Para todo o estado do Rio de Janeiro. Então, se você está num lugar que vai chover, fique em um lugar seguro, não saia às ruas, se mantenha seguro. E se você está numa zona de risco, saia quando a chuva começa, quando a sirene tocar, saia de casa, não fique, gente. A gente falou do Rio de Janeiro, mas em Petrópolis também choveu muito e a gente vai fazer agora um rápido intervalo, porque na volta a gente vai ver que um homem foi soterrado em deslizamento no Caxambu, em Petrópolis, e o temporal deixou vários bairros do 3º distrito da cidade imperial completamente alagados. Pois é, chuva, né, gente? Você vai ver também que motoristas reclamam das condições do asfalto em Petrópolis. Outro reflexo também aí das chuvas, entre outras coisas, né? Voltamos já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar. Museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos, e olha só, a gente vai falar sobre o caso do homem, né, que morreu lá no Caxambu soterrado. Ele não teve a identidade revelada, morreu na tarde de ontem, por volta das 15h30, na rua Valdemar Ferreira da Silva, no Caxambu, em Petrópolis, após ser soterrado. De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento ocorreu em uma obra particular que estava sendo feita na região. Ainda segundo o órgão, o deslizamento de terra não teria qualquer relação com as chuvas dos últimos dias. E não chovia no momento do deslizamento. Até às 5h30 da tarde, o Corpo de Bombeiros ainda estava no local atuando no resgate do corpo da vítima. Então, é verdade. Esse deslizamento, segundo o Corpo de Bombeiros, não teve relação com as chuvas, né? Exatamente, não estava chovendo no momento. Naquele mas momento. A gente sabe que o solo vai encharcando e tem uma hora que ele não aguenta. Exato. E olha só, gente, o temporal registrado ontem provocou alagamentos em bairros de Itaipava, no 3º distrito de Petrópolis. Na tarde desta terça-feira, a localidade Madame Machado, no 3º distrito de Petrópolis, registrou pontos de alagamentos. De acordo com os moradores, a rua não tem bueiros, o que acarreta embolsões d'água em toda a via. Na localidade conhecida como Lajinha, as ruas também ficaram alagadas. Às 4h20 da tarde, a Defesa Civil alterou o estágio operacional para atenção por conta da previsão de pancadas de chuva para a cidade. O órgão também informou por meio das sirenes no 1º e 3º distritos sobre a previsão de chuva. É muito estrago, né? E olha só, gente, a Enel Distribuição Rio divulgou dados do serviço contratado de monitoramento climático da Climatempo. Foram contabilizados 137.363 raios que atingiram o chão em 2022. Só na região serrana do estado foram 18.218 registros. A Enel Distribuição Rio contabilizou, por meio do serviço contratado de monitoramento climático do Climatempo, 137.363 raios nuvem-solo, que são os que atingem o chão em toda a área de concessão da empresa em 2022. O Rio, ele é o estado com maior densidade de descargas atmosféricas no Brasil, em torno de 24 descargas por quilômetro quadrado no período acumulado dos últimos 4 anos. As regiões que tiveram os maiores registros foram Campos, Macaé e a região sul do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a região serrana veio em seguida, com 18.218 registros. E esse número é 10% maior do que o número realizado no ano anterior, em 2021. A empresa divulgou ainda quais seriam os cuidados necessários dentro de casa durante a tempestade. Entre eles estão evitar o uso de aparelhos conectados à tomada, chuveiro ou torneira elétrica e, se possível, permanecer dentro de casa ou local abrigado enquanto a tempestade durar. Se você estiver fora de casa, procure estar sempre em um local abrigado, nunca num local aberto ou mesmo debaixo de árvores enquanto estiver tendo chuvas ou descargas atmosféricas. Nós contamos com monitoramento climático diário, 24 horas, e esse monitoramento nos ajuda a planejar as nossas equipes para atender de forma mais rápida quando nós temos um volume de chuva que causam transtornos à rede elétrica. Um atrativo muito procurado por banhistas e turistas pela beleza de suas cachoeiras de águas cristalinas, o Vale dos Frades, no 3º distrito de Teresópolis, continua recebendo as equipes da Operação Verão. O objetivo é orientar os visitantes sobre o uso ordenado do espaço que se encontra em uma área de amortecimento ambiental.
Os frequentadores são instruídos a condicionar o lixo produzido para o descarte adequado e não fazer fogueira, acender churrasqueira ou usar som alto, para não incomodar os outros visitantes e nem causar danos à flora e à fauna nativas. Realizada pela Secretaria Municipal de Turismo de Teresópolis, com apoio da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal e colaboração da Associação de Moradores dos Frades. A ação também inclui o controle do acesso de automóveis ao Vale dos Frades, no 3º Distrito de Teresópolis. Gente, importante falar de cachoeira também, né? Porque quando chove muito, tem que tomar muito cuidado. Você tá lá na cachoeira, porque pode vir uma cabeça d'água e a gente vê assim casos assim que as pessoas tiveram que sair correndo e muitas não conseguiram se salvar. Então, essa questão, quando chove forte, você estiver perto de uma cachoeira, né? Se você estiver em uma cachoeira, tome cuidado, saia. O Jorge sabe bem, né? Quando a vista olha sempre lá para a cabeça, né? Da montanha, nascente, né? Da nascente, mas lá em cima mesmo. Se aqui embaixo tá azul, tá sol, mas lá em cima tá mais fechado, não fica na cachoeira não. Eu sempre aprendi isso, pelo menos nos cursos de montanhismo que eu fiz. Sempre vai pra cachoeira, se diverte, mas fica ligado lá em cima porque é complicado. E quando vem, gente, é coisa de minutos, segundos, muito rápido, cabeça d'água. Não dá para se prever ali o volume de água que está vindo, então leva todo mundo. E já que a gente está falando de chuva, vamos ver a previsão do tempo para hoje. De acordo com o informativo semanal, até o dia 13 de fevereiro, a previsão é de grandes volumes de chuva para todo o estado do Rio de Janeiro. A chuva mais volumosa deverá se concentrar em áreas do centro-sul do estado do Rio, com acumulados que podem superar os 100 milímetros. A quarta-feira em Nova Friburgo será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 15, máxima de 23 graus. Em Teresópolis, a previsão é de chuva moderada forte com trovoadas em regiões isoladas. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 22 graus. Petrópolis pode esperar por pancadas de chuva com trovoadas e céu nublado. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 23 graus. Em Paraíba do Sul, a quarta-feira será de sol com muitas nuvens durante todo o dia. Em alguns períodos, o céu ficará nublado, com chuva a qualquer hora. A estabilidade climática ocasionará em mínima de 19 e máxima de 26 graus. Desde o período da manhã até a noite, Pátio do Alferes pode esperar por pancadas de chuva moderada forte, com possibilidade de trovoadas em todo o município. A mínima será de 17 e máxima de 26 graus. Em Três Rios, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. Devido ao declínio na temperatura, a mínima será de 19 e máxima de 27 graus. Essas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro podem esperar por ventos fracos durante toda a quarta-feira. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. E, gente, olha só, com a chegada dos ônibus seminovos e a volta do ano letivo, os moradores de Petrópolis que dependem do transporte público pedem para que a frota seja renovada, já que no município apenas 22 ônibus foram adquiridos até o momento. Desde dezembro, Petrópolis tem passado por uma renovação na frota do transporte público. Até o momento, 15 comunidades já receberam os novos ônibus. São elas: Alto Pedro Ivo, Boa Vista, Rio de Janeiro, Atílio Marotti, Alto Independência, Ciméria, Olga Castrioto, Vital Brasil, Sargento Buening, Meio da Serra, Caxambu, Vila Felipe, Lagoinha, Alagoas e Comunidade do Alemão. Os passageiros que ainda não utilizaram a frota seminova trazem uma reclamação antiga sobre as condições precárias dos coletivos. Limpo nunca foi. Todo quebrado, todo ferrado, isso aí tá direto.
Mas na minha rua lá, eu ainda não andei nesse ônibus novo ainda. Queria um desse na sua rua? Com certeza. Melhora um pouquinho, né? Até o momento, são 22 ônibus seminovos circulando em diferentes pontos pela cidade. De acordo com o governo municipal, a previsão é de que nos próximos meses mais ônibus cheguem na cidade e que até o fim do ano, 40 ônibus seminovos estejam pelas ruas. A gente precisa melhorar muita coisa ainda. A gente espera muito, sempre a gente espera mais de 40, 50 minutos. Então a gente demora muito para chegar em casa. Segundo o acordo, o pagamento do subsídio referente ao Vale Educação está condicionado à renovação da frota. Para quem precisa usar os ônibus todos os dias, a preocupação é constante. Com o retorno dos alunos às ruas, o medo é que a frota disponibilizada não suporte o número de passageiros. Vai piorar, porque vai começar as aulas, as crianças vão ter um monte de aluno que vai pegar um ônibus. Vai ficar lotado, aí não vai ter horário certo. Já está tudo lotado, né? E agora, em relação ao horário, vai ficar muito pior também. Então, assim, a tendência é só piorar. Tava sem a escola ainda dá para levar, agora com aula fica complicado. Já está piorando. De manhã, quando eu venho para trabalhar, já está trânsito, os ônibus continuam todos lotados, amarrotados, tanto Cidade Real, Petrolina, Cascatinha, tudo. E aí a tendência é piorar mais ainda. Os contribuintes de Teresópolis que quitarem o IPTU 2023 em cota única até o dia 28 de fevereiro terão desconto de 10%. O boleto pode ser emitido pelo site da Prefeitura. Quem ainda não recebeu o carnê em casa pode pegar o documento na Secretaria de Fazenda. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde. Para facilitar a localização, o contribuinte deve apresentar um carnê de anos anteriores ou o número da matrícula do imóvel. O contribuinte também tem a opção de pagar o imposto em 10 cotas mensais, que vão de março até dezembro, com vencimento no dia 5. Porém, para este tipo de pagamento, não há desconto. O imposto teve uma correção de 7,17% relativa à variação acumulada do IPCA entre outubro de 2021 e setembro de 2022. Conforme previsto na Lei Complementar número 195, de 14 de outubro de 2015. Olha só, os motoristas de Petrópolis reclamaram que em diversos pontos da cidade os buracos têm sido uma dor de cabeça, podendo causar acidentes para os motoristas e pedestres, além de danos aos veículos. Você já ouviu falar em rally? São competições que envolvem carros e motos que precisam passar por percursos instáveis e perigosos. Com as condições precárias do asfalto de Petrópolis, parece que os motoristas e motociclistas locais estão se preparando para uma competição de rally. Os prejuízos em meio às ruas têm preocupado os motoristas, como na rua Doutor Nelson de Saerpe, em que o asfalto está tão alto que é impossível ver o bueiro. É só rodar pela cidade que tu vai encontrar buraco em todos os lugares que você for da nossa cidade. Não tem um bairro que o asfalto tá plano. Todo. Tá ruim no centro? Nas comunidades, então, nem se fala. Muito buraco. Prejudica o carro, prejudica o cadeirante, prejudica, né, os caminhões que entregam nas comunidades, então aumenta os produtos. É uma série de fatores que são prejudicados com a falta de manutenção na nossa via. A suspensão do carro vai embora, né? Sem falar que pode cortar o pneu, já cortou o pneu do meu carro. É muito difícil. A faixa de pedestres que fica no cruzamento entre as ruas do Imperador e Paulo Barbosa foi consertada há menos de 6 meses e já está novamente danificada. E para nenhum motorista ou pedestre se machucar, os comerciantes próximos ao local decidiram colocar um pedaço de isopor para alertar sobre o buraco. Essa manutenção de tampar buraco com asfalto, a primeira chuva tira, né? É complicado. Vira e mexe, tem que fazer manutenção do carro. Nos bairros, então, tá pior ainda. Na Avenida Barão de Amazonas, 2 vagas de estacionamento em frente ao Relógio das Flores precisaram ser interditadas após a abertura de uma cratera. De acordo com comerciantes da região, esta é a primeira vez que uma cratera abre no local. O buraco
abriu na tarde do último sábado após as chuvas registradas no último fim de semana. Ninguém ficou ferido e nenhum veículo foi prejudicado até o momento. Os motoristas que passam pelo centro histórico, mais precisamente no cruzamento entre as ruas 16 de Março e Rua Dom Pedro II, reclamam que o paralelepípedo está danificado e, para evitar acidentes, foi colocado um cone em cima do buraco. Carro pra gente, né? Nossa segurança, né? A gente precisa de segurança. Isso tudo faz com que a gente perca segurança, confiança. Precisa de dar uma ajudinha aí pra gente melhorar. Então, aquele tampar buraco de qualquer maneira, e aí daqui a uma semana, uma chuva já se desfaz, e aí volta tudo ao normal. Acho que uma manutenção bem feita, ela é duradoura, né? O vereador de Petrópolis, Ingo Rames, denunciou os gastos com iluminação pública da Prefeitura de Petrópolis, que até o momento não possui contrato com nenhuma empresa. O último contrato venceu no dia 14 de agosto de 2022. O vereador Ingo Rames cobra que o governo municipal realize a licitação para contratar a empresa para a realização dos serviços de manutenção do Parque de Iluminação Pública do município. O último contrato terminou no dia 14 de agosto de 2022 e, desde então, o serviço vem sendo realizado por uma empresa que vem recebendo por prestação de serviços por meio de concessão de dívida. A gente tem recebido muita reclamação no nosso gabinete em relação à falta de troca de lâmpadas, escuridão em várias ruas, enfim. Então, a gente chamou a atenção. Nós fomos fazer um pente fino em relação ao contrato de iluminação pública, que nós deixamos licitado, foi feito um emergencial logo após. Esse emergencial acabou em agosto e a Prefeitura vem fazendo confissão de dívida mês a mês, desde agosto de 22, em relação à iluminação pública. Então, a gente está cobrando para que a Prefeitura faça logo a licitação. Isso, com certeza, vai baratear os serviços e terá um serviço mais eficiente para a população, que é o que a gente mais deseja. Segundo o vereador, as constantes reclamações em relação à iluminação pública são reflexo da falta de um contrato fixo. Um contrato estabelece de maneira clara as obrigações da empresa contratada e as punições em caso de descumprimento de alguma cláusula. Ainda de acordo com o Ingo, a empresa Construtora Express Limitada chegou a receber em outubro, novembro e dezembro de 2022 mais de R$1 milhão pelo trabalho sem contrato. Segundo ele, é um trabalho que custa caro e, diante de tantas reclamações, não atende à demanda. O último contrato de iluminação pública foi feito em 2021, quando o Ingo era prefeito interino. Eu estive lá na Secretaria de Ordem Pública, conversando com o secretário Almir, perguntei para ele, ele falou que já está com o processo de licitação em andamento, que esse processo emergencial foi feito pelo atual vice-prefeito, então assim, o Almir não tem participação nisso, foi feito o Paulo Mostrange, que é vice-prefeito, que era o secretário à época, fez esse emergencial, e o emergencial não pôde ser renovado e está em confissão de dívida. Então, a gente está cobrando para que seja regularizado o mais rápido possível. Então, a gente fala com muita propriedade, porque em 2021 nós fizemos a licitação, foram 18 empresas participantes do processo licitatório, então o valor ficou bem aquém do que era estimado. Então, a gente quer que isso seja feito novamente, que a população pague menos e tenha um serviço de qualidade. E olha só, gente, com o início do período letivo, ontem a sede do CETRANSPETRO, no centro de Petrópolis, chamou a atenção devido à enorme fila que se formou no local. O motivo foi a procura, em cima da hora, pelos serviços de renovação ou concessão do cartão de gratuidade para assegurar a atualização do transporte coletivo entre a casa e a escola do aluno. Quem avisa, amigo é. Mas alguns petropolitanos deixaram para a última hora. Na tarde desta terça-feira, quem precisou ir à sede do CETRANSPETRO renovar o cartão de estudante ou fazer um novo, precisou aguardar, e não foi pouco. O tempo está demorando, mas o atendimento foi feito tranquilo, graças a Deus. Mas a fila aí dentro tem bastante pessoas lá dentro. Quanto tempo mais ou menos o senhor teve que ficar esperando? 1 hora. Os atendimentos estão sendo realizados desde o dia 9 de janeiro. Neste ano, o CETRANSPETRO disponibilizou o agendamento online, mas mesmo assim não foi possível evitar as filas em frente à sede do órgão. De acordo com o CETRANSPETRO, os agendamentos podem ser realizados por meio de um QR Code ou pelo site do órgão, mas as vagas são limitadas. Aqueles que não agendaram podem ir até a sede presencialmente. Os alunos que estavam matriculados na rede municipal em 2022 e que vão continuar este ano
vão ter os cartões desbloqueados automaticamente. No entanto, para alguns, a falta de organização foi o principal motivo para a demora. Uma vergonha. Muita demora. Demorando bastante, mas aí vou voltar amanhã, porque senão vou conseguir buscar meus filhos na escola, tá bom? Quanto tempo que a senhora ficou esperando? Eu cheguei aqui, acho que 2 e pouco, não sei. Que horas deve ser 2 e pouca, 3 e pouca, né? Cheguei aqui mais 2 e pouco, mas fui e voltei para tirar xerox, que manda aí voltar. Só mesmo eu vou voltar só amanhã agora. De acordo com o CETRANSPETRO, a procura pelo serviço se intensificou na última sexta-feira, em que 423 pessoas foram atendidas. Já no mês de janeiro foram realizados 1.302 atendimentos. De acordo com o órgão, o serviço funciona de 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, na Rua do Imperador, número 100. E olha só, gente, o CETRANSPETRO informa que o período de renovação ou concessão do cartão de estudante começou no dia 9 de janeiro, sendo inclusive divulgado pela imprensa. Entretanto, a procura pelo procedimento começou a aumentar somente na última sexta-feira, dia 3 de fevereiro, quase um mês após a ampla divulgação. Como no ano passado, para evitar a formação de filas e aglomerações, o atendimento para a realização de qualquer procedimento voltado à gratuidade ou desconto no transporte público, o CETRANSPETRO também informa que esse atendimento pode ser agendado com dia e hora marcado através do site do CETRANSPETRO. Exatamente. Para quem optar pelo modo tradicional, pode acessar a fila por ordem de chegada diante da demanda esperada, né? Novos profissionais foram treinados e capacitados para o atendimento ao público, somando um aumento de 50% no quadro de funcionários desde o início do ano. É aquele negócio, né? A população brasileira deixa gente, tudo para a última hora, né? E como o CETRANSPETRO aqui informou, começou desde o dia, esse atendimento, do dia 9 de janeiro. Só que aí ninguém se preocupa, deixa tudo para a última hora e aí aconteceu isso. Lembrando que você pode agendar o seu atendimento também, com dia e hora marcado, tudo direitinho e não precisa enfrentar essa fila toda, né? Vamos dar continuidade aqui porque o uso de máscaras deixou de ser obrigatório no transporte público e nas escolas. Vamos ver aqui porque ali parou. E nas escolas de Petrópolis. A decisão foi publicada no Diário Oficial da quarta-feira e levou em consideração a redução de casos de síndromes gripais no município. Apesar de não ser mais obrigatório o uso das máscaras em escolas e ônibus, o equipamento segue obrigatório em hospitais, urgências, emergências e enfermarias e também aos profissionais de saúde, pacientes e familiares. O secretário de Saúde, Marcos Curvelo, explica o que motivou a decisão. Depois da análise do status epidemiológico, né, onde a gente encontra um processo de estabilidade em nossa cidade, os casos positivos, né, de internação clínica, de UTI, retirar a obrigatoriedade do uso de máscara nas escolas e no transporte público e continuar recomendando a utilização de uso de máscara para imunossuprimidos, pessoas com algum tipo de síndrome respiratória. O decreto que determinava o uso foi divulgado em novembro do ano passado pelo Comitê Científico devido ao aumento de casos de Covid-19 na época. O novo texto recomenda a continuidade do uso do álcool gel, a higiene frequente das mãos e todas as precauções para impedir a multiplicação das contaminações. O decreto reforça ainda a importância da população completar o esquema vacinal. Algumas pessoas concordam com a decisão, mas outras ainda não se sentem seguras. Às vezes os ônibus estão tudo fechado, eu acho que não deveria liberar, mas liberou. Eu sempre senti segura. Nunca fui escrava da máscara. Segundo o painel de acompanhamento da vacinação em Petrópolis, a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 foi aplicada em 268 mil pessoas. Já a segunda dose foi aplicada em 252 mil pacientes. Mais de 74 mil destes retornaram para tomar a primeira dose de reforço e apenas 87 mil tomaram o segundo reforço. 107 mil tomaram o imunizante contra a influenza. Dados do painel Covid mostram que desde o início de fevereiro, 57 casos foram notificados, destes 51 foram negativados, 4 positivados, 2 ainda estão em análise, 5 pessoas estão internadas e nenhum óbito foi registrado. Eu acho errado, porque a coisa ainda está aí ainda, né?
E olha só, policiais civis da 108ª Delegacia de Polícia em Três Rios realizaram nesta terça-feira a Operação Horus, contra uma organização criminosa de traficantes que atua na região central do município. O objetivo é cumprir 34 mandatos de prisão temporária, 5 de busca e apreensão contra adolescentes, infratores e outros 59 de busca e apreensão domiciliar. De acordo com a Polícia Civil, 22 pessoas foram presas e 3 menores apreendidos durante a ação. Um dos acusados foi preso em flagrante com uma metralhadora. Segundo a 108ª Delegacia de Polícia, 5 alvos já estão presos e um adolescente cumpre pena em uma unidade socioeducativa. Contra eles também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão. Cerca de 130 policiais participaram da ação, que tem apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais e de outras 27 delegacias do interior do estado. As prisões, apreensões de adolescentes infratores e buscas domiciliares têm o objetivo de localizar armas, drogas, anotações e coletar informações das transações financeiras da organização, que podem chegar a valores semanais superiores a R$50 mil. As investigações da Operação Horus duraram cerca de 1 ano. Os policiais investigaram e identificaram que a organização criminosa, que atua no bairro Jardim Glória, tem relação com diferentes quadrilhas de tráfico de drogas que atuam em diferentes pontos de Três Rios. Segundo os policiais, os criminosos citam ter relação com a maior facção criminosa do estado do Rio de Janeiro e são apontados como responsáveis por diferentes homicídios. Em meados de 2022, 2 irmãos insatisfeitos com a condução da quadrilha foram emboscados e mortos por indivíduos que até então eram seus comparsas. O fato permitiu esclarecer detalhes das práticas criminosas do grupo, que meses atrás já havia sido apontado como responsável por atirar contra policiais militares. Inserida na localidade há anos e tendo sua história confundida com a da própria região, a quadrilha foi forjada como um grupo comandado por integrantes de uma mesma família. A investigação revelou ainda uma suposta aproximação da organização com líderes comunitários da região, por meio de festas realizadas com dinheiro do tráfico. A quadrilha também seria responsável pela tomada de decisão contra ladrões e agressores de mulheres por meio de regras e comandos próprios. Gente, para terminar, vamos terminar falando de esporte, mas não é notícia boa, não. Não deu tempo da gente fazer o nosso giro do esporte, porque hoje o jornal estava recheado de notícias. Mas a gente tem que falar, sobre a derrota do Flamengo na tarde de ontem. E a gente vai terminar assim o nosso jornal, né? Time bagunçado, jogando mal, não conseguiu fazer. O Gerson foi expulso, infelizmente, ali. Um lance bobo, já estava dominado pelo Davi Luiz, o lance. O Gerson fez uma falta infantil, infelizmente. Não é culpa do jogador, óbvio, mas também não é culpa do time todo, é culpa do time como um todo, para mim, né? Que não conseguiu jogar bem. Logo no primeiro tempo ali, no iniciozinho, foi pressionado, cedeu a pressão, fez um pênalti, logo depois fez outro pênalti. Enfim, tá aí a nossa manchete do esporte, vexame em nível mundial. O Flamengo é amassado pelo Al Hilal e vê sonho do Bi, né, ir embora. Agora é torcer hoje aí muito contra o Real Madrid para ver se rola um confronto ali do terceiro colocado ali, Flamengo e Real Madrid, o que eu acho muito difícil de acontecer. Real Madrid aí pode levar esse título, talvez facilmente, mas tem chances grandes sim. Os times árabes, todo mundo acha que não jogam futebol, aprenderam a jogar, fazem contratações milionárias, levam peso, nomes de peso, né? Cristiano Ronaldo, por exemplo, no Al Nassr agora, e aí a gente viu o time ontem do Al Hilal aí com nomes muito bons, jogadores excelentes e fazendo a festa contra o Flamengo, vamos colocar assim. E é isso, gente. A gente fecha o jornal com essa notícia ruim do esporte aí para a nação flamenguista. Em final, é isso que acontece, não deu. Gente, eu vou me despedir aqui, desejando para vocês já um ótimo fim de semana, porque a gente se vê na segunda-feira. Vou fazer uma pequena intervenção dentária, então não vou poder falar, então nem amanhã, nem sexta-feira estarei aqui na bancada, mas eu vejo vocês novamente na segunda-feira às 7h30 da manhã, mas o Jorge vai estar aqui. Tô aqui. Então até amanhã, gente, 7h30. Tchau, tchau.
AVC. A TV do Correio da Manhã.